Bom dia. Esse grupo é composto por Gabriele, Karen e Maria Clara e nós vamos falar sobre o tema ciclovias. Primeiramente, iremos abordar um pouco sobre a história da bicicleta, mas para contar essa história é muito importante ressaltar que, assim como outras invenções, a bicicleta não teve apenas um único inventor, foi uma série de evoluções que ocorreram com o passar do tempo. O primeiro projeto conhecido de uma bicicleta foi um desenho de Leonardo da Vinci feito em aproximadamente 1490. Nesse modelo já podiam-se ver os princípios básicos de uma bicicleta, como duas rodas, sistema de direção e propulsão por corrente, além de um selim. Em 1790, o Conde de Sivrak idealiza o celerífero, que era um veículo muito primitivo de duas rodas, ligadas por uma ponte de madeira em formato de cavalo e acionado por impulso alternado dos pés sobre o chão, como podemos ver pela imagem. Já em 1817, Carl de von Drais projetou e construiu um veículo chamado máquina corredora, que ficou muito famosa entre os europeus. No ano de 1855, Ernest Michels inventou o pedal, que logo foi instalado num veículo de duas rodas traseiras e uma dianteira chamado de velocípede. Em 1875, foi criada a primeira fábrica de bicicletas, chamada Companhia Michels. Consequentemente, não demorou muito para que a bicicleta fosse se evoluindo até chegar à maneira como hoje a conhecemos. Além de promover lazer, as bicicletas são muito utilizadas como meio de transporte no dia a dia, por ser um veículo econômico, ecológico e sustentável. É importante ressaltar algumas definições e conceitos relacionados ao tema, começando pela bicicleta, que é um meio de transporte de duas rodas, sendo a traseira movimentada por uma corrente transmissora, que é acionada pelos pedais diante da aplicação de uma força. Elas são consideradas um meio de transporte sustentável, pois não emitem nenhum poluente na atmosfera advindos de seu uso, e ainda diminuem o engarrafamento. Também é muito importante dizer que a bicicleta é considerada um veículo pelo Código Nacional de Trânsito, e os ciclistas eles têm prioridade sobre qualquer outro veículo em vias públicas, de acordo com a legislação. Então, outros veículos, como ônibus, carros ou caminhões, por exemplo, devem manter uma distância mínima de 1,5 m ao ultrapassar uma bicicleta. Já as ciclovias, como a gente pode ver por essa imagem aqui, são estruturas delimitadas fisicamente, separadas das pistas de veículos geralmente por canteiros, grades ou meio-fio, possuem sinalização vertical e horizontal e são apropriadas para locais onde existem um fluxo intenso de automóveis, por exemplo, ônibus ou caminhões, e a velocidade média desses automóveis geralmente é superior a 60 km por hora. Já as ciclofaixas, como a gente pode ver aqui, são faixas contínuas pintadas na via, sem que existam obstáculos que as separam do restante do espaço. Portanto, é extremamente importante que os motoristas fiquem atentos durante toda a via, pois as ciclofaixas elas oferecem mais riscos aos ciclistas, já que eles estão obrigados a dividir a via com veículos de passeio e de grande porte, como, por exemplo, ônibus e veículos de carga. Por último, as ciclorotas são indicadas apenas para vias de tráfego menos intenso, e a velocidade desses carros deve ser reduzida, pois não existe nenhum tipo de separação física, demarcação ou pintura que dividem essas rotas. Por vezes, podem ser pintados retângulos vermelhos, que indicam a distância segura para que o motorista possa ultrapassar o ciclista quando não houver nenhum veículo no sentido contrário. O compartilhamento desse espaço ele auxilia na reeducação dos motoristas, que devem se acostumar, na prática, com a presença de outros modos. Elas são instaladas, geralmente, em vias onde não há espaço físico suficiente para ciclofaixas e ciclovias, e costumam ter um grande fluxo de ciclistas. Agora eu vou falar um pouco sobre a legislação brasileira. A principal legislação que trata dos direitos e deveres do ciclista é o Código de Trânsito Brasileiro, de 23 de setembro de 1993. Começando pelo artigo 21, ele nos diz que cabe aos órgãos e entidades executivas
promover o desenvolvimento da circulação e a segurança dos ciclistas. O artigo 29, parágrafo 2, ele fala sobre as prioridades no trânsito, onde o pedestre tem prioridade sobre o ciclista e o ciclista tem prioridade sobre os automóveis. O artigo 58, ele nos diz que nas vias urbanas e rurais de pista dupla, a circulação das bicicletas elas só serão possíveis quando não houver ciclovias, nem ciclofaixas, nem acostamentos. Assim, o ciclista ele vai poder se locomover nessas pistas, desde que o seu sentido de circulação seja o mesmo do sentido de circulação dos carros. O artigo 105, ele trata dos itens obrigatórios para os ciclistas. O primeiro item obrigatório são as sinalizações noturnas reflexivas, o segundo é a campainha ou buzina, e a terceira é o espelho retrovisor. Outra legislação importante e mais recente é a Lei nº 13.724, de 4 de outubro de 2018, que institui o Programa Bicicleta Brasil. Esse programa ele tem como objetivo incentivar o uso da bicicleta a fim de melhorar a mobilidade urbana. O principal artigo presente nessa lei é o artigo 2, que tem como diretrizes a criação de uma cultura favorável ao deslocamento cicloviário, a redução do índice de poluentes, a melhoria da qualidade de vida nos centros urbanos e da população, o desenvolvimento de ações voltadas para a melhoria do sistema cicloviário, a inclusão do sistema cicloviário nas ações de planejamento espacial e territorial e a conscientização da sociedade sobre os efeitos ruins da utilização dos automóveis. No Espírito Santo, a gente tem um programa próprio, que é o Programa Cicloviário Metropolitano. Esse programa ele vem com o intuito de incentivar a utilização da bicicleta como meio de transporte na região metropolitana da Grande Vitória. Além disso, o programa ele visa uma integração entre os modais e investir na educação e segurança no trânsito dos ciclistas. 4 ações principais integram esse programa, que é a infraestrutura cicloviária, que é o investimento financeiro nas ciclovias e ciclofaixas, bicicletas públicas compartilhadas, que é a implementação de um sistema de aluguel de bicicletas de forma espalhada pela região metropolitana, educação e comunicação com a sociedade, que são campanhas de conscientização e educação, e o ônibus Bike GV, que é um ônibus para transporte de ciclistas e bicicletas de locais que não possuem ciclovias para locais que possuem ciclovias. Agora falando sobre as ciclovias locais. No Brasil, a gente tem aproximadamente 3.291 quilômetros de malhas cicloviárias. Porém, isso não é suficiente. O Brasil ainda tem muito que melhorar na área cicloviária. A falta de investimento, manutenção e segurança são os principais fatores que desestimulam os ciclistas. Um dado importante é que 1.306 ciclistas morreram vítimas de acidentes só em 2017, evidenciando exatamente isso que eu acabei de falar, a falta de investimento, manutenção e segurança para o ciclista poder trafegar. No Espírito Santo, a gente tem a malha cicloviária da região metropolitana é cerca de 163 quilômetros e ainda tem prevista a criação de mais 76 quilômetros de vias. O governo do estado, em parceria com o Instituto João Santos Neves, entregou em 2014 o mapa das ciclorotas, que está evidenciado na imagem à direita. Os que estão em verde são as ciclovias que estão boas para o tráfego, as em vermelho escuro são as que estão em construção e as em vermelho são as mais perigosas. É muito importante fazer uma análise de todos os agentes que podem influenciar, seja de forma positiva ou negativa, no processo de implantação da infraestrutura. Sendo assim, vamos falar um pouco sobre o dimensionamento e infraestrutura da malha cicloviária, começando por esse gráfico, que relaciona o fluxo de veículos automotores nos dois sentidos com a velocidade de 85% desses veículos. No número 1, podemos ver que temos um fluxo grande desses veículos nos dois sentidos, relacionados a uma velocidade mais baixa desses veículos. Aqui são caracterizadas as vias congestionadas. No número 2, já temos uma velocidade maior desses veículos, relacionadas a um fluxo também grande desses veículos,
Para esse tipo de vias, são indicadas as ciclovias. No número 3, podemos perceber um baixo fluxo de veículos dos dois sentidos, relacionadas também a uma baixa velocidade desses veículos, que são caracterizadas as vias compartilhadas, que são locais onde o ciclista compartilha a via com outros meios de transporte. Já no número 4, são as ciclofaixas, demarcadas por pinturas ou elementos de baixa segregação, como, por exemplo, os tachões. Os tachões são esses daqui. Então, aqui a gente tem um exemplo das figuras de ciclofaixas. Para ciclofaixas e ciclovias, pede-se uma largura mínima de 2,50 m para ciclofaixas e ciclovias bidimensionais, como a gente pode ver aqui, uma ciclofaixa bidimensional. Já para ciclofaixas e ciclovias unidirecionais, pede-se uma largura mínima de 1,20 m de largura. As ciclorotas não possuem infraestrutura dedicada para a bicicleta, mas precisam de sinalização horizontal para identificar aos demais usuários da via acerca do compartilhamento do espaço da via. Além disso, a velocidade dos veículos não pode ultrapassar 30 km por hora. Para que isso ocorra, devem ser aplicadas medidas para uma maior segurança do compartilhamento da via. A infraestrutura deve promover conforto, ou seja, o pavimento utilizado deve ser regular e impermeável. No caso em que for utilizada tinta no pavimento, a tinta deve ser antiderrapante e de aspecto agradável, para que seja confortável aos usuários. Além disso, a infraestrutura deve contar com uma sinalização horizontal, vertical, semafórica e específica. E é recomendado que a infraestrutura cicloviária possua um sistema de informação em pontos estratégicos, de forma a orientar os ciclistas ao longo da via. É recomendado que os estacionamentos de bicicletas estejam localizados em locais visíveis, de preferência, de mesmo horário de funcionamento do transporte coletivo. Além disso, entre o paraciclo que foi instalado paralelamente e o meio-fio ou parede adjacente, recomenda-se a distância de 70 centímetros. Aqui a gente tem uma comparação entre os paraciclos instalados paralelamente e os paraciclos instalados em linha. Para os paraciclos instalados em linha, recomenda-se uma distância de 1,20 m entre os paraciclos. A distância mínima entre o paraciclo e o meio-fio ou parede adjacente deve ser de 60 centímetros, como pode ser visto na figura. A respeito da sinalização, o capítulo 7, no artigo 80, primeiro parágrafo do Código de Trânsito Brasileiro diz que a sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN. As sinalizações das vias para ciclistas dividem-se em horizontal e vertical. A sinalização horizontal é realizada sobre o pavimento da pista de rolamento e possui algumas finalidades, como fazer a representação de faixas para ciclistas, definir as prioridades nas interseções e indicar os dias e os horários exclusivos para ciclistas nas faixas. Dessa forma, essa sinalização é constituída das combinações de traçado e cores que definem os diversos tipos de marcas viárias. Em relação ao padrão de formas, temos faixa contínua, faixa tracejada, setas, símbolos e legendas. Já em relação ao padrão de cores, as cores podem ser amarelas, branca, vermelha, azul e preta. E aqui nos slides nós temos fotos representando a sinalização horizontal de ciclofaixa e ciclovia. Já a sinalização vertical é uma sinalização viária que consiste em todos os tipos de placas e sinais mostrados na posição vertical, fixados ao lado ou suspensos sobre a pista. Essa sinalização transmite mensagens mediante símbolos e ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituídas.
A sinalização vertical também possui algumas finalidades, como prover informações aos usuários a respeito das condições, restrições ou proibições no uso da via, indicar estacionamento, início e fim da ciclovia, informar horário aceito para o tráfego compartilhado dos ciclistas com os pedestres e também advertir quanto às situações de perigo na via, que nós temos alguns exemplos da sinalização vertical. Por fim, é muito importante também frisar que a bicicleta também é um veículo e deve respeitar as regras de circulação. É necessário sempre obedecer aos semáforos e às sinalizações de trânsito. Pensando um pouco no valor social das bicicletas como meio de transporte, a gente colocou essa figura comparando 60 motoristas de seus carros e 60 ciclistas, evidenciando a grande vantagem dos ciclistas com relação a uma mobilidade urbana mais eficiente, evitando trânsitos desnecessários e engarrafamentos. A bicicleta se mostra como o meio de transporte mais eficiente dentre os principais analisados, com emissão zero de qualquer gás de efeito estufa ou outro componente dos combustíveis fósseis. Vale ressaltar que o ciclismo também propicia a liberação de substâncias responsáveis pela sensação de bem-estar e felicidade, responsáveis por um sono mais saudável, proporcionando a circulação e irrigação do sangue no cérebro. Esses fatores podem auxiliar na ansiedade e no tratamento da depressão. De acordo com o inventário de emissões atmosféricas do transporte rodoviário de passageiros no município de São Paulo, os carros são responsáveis por 72,6% da emissão de gases de efeito estufa. Apesar desse valor extremamente elevado, realizam o transporte de somente 30% da população. Dados relatados pelo Relatório das Emissões Veiculares no Estado de São Paulo, divulgados em 2019, mostram que a quantidade de emissão de gases de efeito estufa, em toneladas de gás carbônico equivalente, ultrapassou o valor de 41 milhões no ano de 2017. Em 2019, apesar de ter diminuído brevemente, continua com valores altíssimos de 38,495 milhões de toneladas. A tabela a seguir especifica os tipos de veículos automotores e suas respectivas emissões para o ano de 2019. Podemos perceber emissões muito grandes para caminhões, por exemplo. Isso porque o diesel é um combustível predominantemente fóssil. Diante dessas informações que foram citadas, pode-se perceber a ineficiência dos veículos automotores quanto à poluição do ar atmosférico, e como é vital que esses meios de transporte sejam substituídos por opções menos poluentes. É necessário, portanto, que existam cada vez mais métodos de implementação da infraestrutura cicloviária, a fim de incentivar o uso das bicicletas nas grandes cidades. Agora, falaremos um pouco sobre o nosso estudo de caso. E, primeiramente, abordaremos os principais projetos de bike existentes na Grande Vitória. O primeiro é o Bike Vitória, que é uma opção de transporte dito sustentável e não poluente em parceria com a Unimed e Sicoob. As bicicletas estão disponíveis em estações distribuídas em pontos estratégicos da cidade de Vitória. Nesse slide, trouxemos alguns objetivos desse projeto, que é introduzir a bicicleta como modal de transporte público saudável e não poluente, combater o sedentarismo da população, reduzir os engarrafamentos e a poluição ambiental nas áreas centrais das cidades e promover a humanização do ambiente urbano e a responsabilidade social das pessoas. Nesse slide, abordaremos alguns dados que são disponibilizados no site do Bike Vitória. Aqui nós temos a quantidade de viagens realizadas, quantidade de viagens realizadas pelo Bike Kids e o crédito de CO2. Isso significa que um crédito de CO2 representa a não emissão de 1 tonelada de CO2 na atmosfera.
Um outro projeto de importância na região da Grande Vitória é o Bike VV, que possui aproximadamente 200 bicicletas e 20 estações espalhadas pela cidade de Vila Velha, como podemos observar por meio desse mapa das estações. Agora eu vou falar um pouco sobre como foi feita a pesquisa e quais foram os resultados obtidos. A pesquisa foi feita de forma online e contou com 111 respostas. A primeira pergunta foi sobre a utilização ou não utilização dos projetos de bikes. E os resultados obtidos foram que 78,4% não costumam utilizar tais projetos, enquanto 21,6% costumam utilizar. Posteriormente, aos que responderam que costumam utilizar os projetos, foi perguntado qual é a frequência de utilização. A maioria, 54,2%, responderam que utilizam poucas vezes no ano. Porém, uma parcela considerável, cerca de 32%, responderam que utilizam de 1 a 2 vezes por semana ou de 3 a 4 vezes por semana. Para esse mesmo grupo, foi perguntado qual é a motivação para o uso. A maioria respondeu que é por lazer e por qualidade de vida. Porém, muitos também responderam pelo custo-benefício e pela sustentabilidade. Aos que responderam que não utilizavam, a gente perguntou qual seria o motivo para o não uso. O principal motivo é que eles utilizam outros meios de transporte. 66,3% responderam que utilizam outro meio de transporte. Outra parcela considerável, 36%, responderam que não encontram as bikes facilmente. E por último, eles já têm uma bike e utilizam. Com isso, não precisam utilizar dos projetos de bike. Foi perguntado também qual seria um outro motivo para a não utilização desses projetos. Como a gente sabe, os estudantes da UFES eles são de lugares diversos, né, de diversos municípios. Então, a gente teve uma parcela considerável dessas respostas que nos municípios que essas pessoas moram, não tem tais projetos de bike. E isso desestimula a utilização, né? Porque não tem como utilizar. Então, essa foi a nossa análise e os resultados obtidos. Então, por último, fizemos uma análise conclusiva sobre esse estudo de caso. Por mais que nós tenhamos utilizado uma referência reduzida da quantidade de alunos da UFES e também pelo fato da pesquisa ter ocorrido de maneira virtual, nós podemos tirar algumas conclusões acerca do assunto através das informações obtidas. Nós tivemos valores elevados com relação à quantidade total de usuários que não utilizam projetos de bike na Grande Vitória. E isso pode ser explicado por alguns fatores, como a falta de projetos de bike em municípios da Grande Vitória, a ausência da infraestrutura adequada para ciclistas, a utilização de outros meios de transportes, a necessidade de um número maior de estações de bike para que uma demanda maior de ciclistas seja atendida, a falta de segurança devido à alta exposição dos ciclistas com relação a outros meios de transporte e também a utilização de bikes próprias de cada usuário. Esses fatores podem ser reafirmados pela precariedade na infraestrutura cicloviária e a ausência de orientações aos ciclistas, o que causa insegurança nos mesmos e os expõe a situações perigosas. É muito importante ressaltar também a inoperância governamental quanto ao incentivo ao uso de bike, instruções e infraestrutura adequadas. Assim, é importante que um governo invista em sinalizações apropriadas para melhores instruções aos ciclistas, além da implementação e divulgação de uma cartilha dos ciclistas, ressaltando as vantagens, direitos e deveres, dicas de proteção, regras de segurança e circulação e também onde estacionar. Além disso, também é necessário promover reparos na infraestrutura cicloviária. Então, esse foi o nosso trabalho, muito obrigada, e aqui estão as nossas referências bibliográficas.